Olá pessoal, professor Cristiano aqui mais uma vez para mais uma aula de História. O tema de hoje é Alta Idade Média aqui no nosso canal Amo História. Quem não for inscrito, inscreva-se já no canal para você ter acesso aos vídeos sempre que eles saírem, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre Alta Idade Média, né? Nas últimas aulas nós estávamos falando sobre Império Romano, né? Vimos o fim do Império Romano, depois tivemos uma aula aí falando sobre os povos do Império Bizantino, os povos bizantinos e os povos islâmicos, e agora chegamos então, enfim, no período da Idade Média. Tá? Vamos, sem demora, passar para a nossa aula. O tema, então, é Alta Idade Média, século V ao século X, né? É o período aí, a primeira parte da Idade Média, tá? A Idade Média sempre foi muito retratada aí nos filmes, né? Tem muitos filmes, tem muitos livros, né? Falam aí sobre os cavaleiros, falam sobre a Idade Média, né? Tem muita história, provavelmente vocês conhecem alguma coisa, mas nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a formação aí dessa Idade Média, tá? A Idade Média, então, é o período que está ali, ó, né, com o cavaleiro ali na imagem, está entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, período que vai desde a queda do Império Romano, lá no ano de 476, até o fim com a tomada de Constantinopla pelos turcos no ano de 1453, conforme nós vimos na aula passada. Tá? Esse período todo aí, período de quase 1000 anos, é o período que nós chamamos de Idade Média. Costuma-se dividir a Idade Média em Alta Idade Média e em Baixa Idade Média. Tá? O período da Alta Idade Média é o período de formação aí do que nós chamamos de feudalismo, né? Toda essa cultura, todas essas características dessa sociedade, desse povo aí, né, da sociedade medieval, vai ser formado nesse período, tá? Formação dos reinos germânicos, né? A gente tem algumas mudanças. Se vocês perceberem aqui no mapa, ó, tem duas linhas lá em cima, comércio e feudalismo, né? O comércio vai caindo, né? E o feudalismo vai subindo e até que ele forma-se o feudalismo, tá? E depois, no fim da Idade Média, né, no período do Renascimento Comercial, a gente vai falar lá na frente, na aula de Baixa Idade Média, a gente tem uma queda ali do feudalismo, fim do feudalismo e volta às atividades comerciais. Então é esse período primeiro, que está em roxo ali, é que nós vamos falar, tá? Que vai do século V ao século X. Nesse período vai se formar o que nós chamamos de sociedade medieval, tá? Que vai ser marcada por uma mistura de elementos trazidos pelos povos bárbaros e elementos que eram dos povos romanos, né? Então é uma mistura aí de elementos, uma síntese de elementos do antigo Império Romano com a cultura, né, e os costumes dos povos bárbaros, misturado também com essa questão da religiosidade, que é muito importante, né? A gente vai ter esses povos bárbaros todos se convertendo aí ao cristianismo, né, e formando aí o que nós chamamos de cristandade, tá? É um período então de bastante invasão, de muita luta, de muito deslocamento e é o período que vai se formar o que nós chamamos como feudalismo, né, que é um sistema ali de como a sociedade, a economia, a cultura desse período medieval, tá? Nós chamamos de feudalismo, baseada no feudo. Não vamos falar disso nessa aula de hoje ainda. Aqui nós temos um mapa ó, que mostra ali a região do antigo Império Romano do Ocidente. Né? Nós temos ali a parte do Oriental também, que está em laranja, logo aqui embaixo, tá? Mas a parte que era o Império Romano do Ocidente foi tomada, foi fragmentada e foi invadida aí pelos povos bárbaros. Né? São vários os povos, talvez seja interessante vocês prestarem atenção aí em alguns em especial, nós vamos falar deles hoje. Talvez os francos ali, em verde claro, seja um dos mais importantes aí, vão formar um dos mais importantes reinos bárbaros, aí um império franco aí vai ser formado também, tá? Os povos bárbaros eram quem? Eram todos aqueles que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Né? Então, os romanos chamavam eles todos de povos bárbaros, independente se eles eram germânicos, se eles eram hunos, né, lá do Oriente, ou se eles eram vikings, tal, todos vão ser chamados de povos bárbaros. Nós vamos falar especificamente dos povos germânicos. É claro que eles não se chamavam de bárbaros, se chamavam desculpa, eles se chamavam de. Eles tinham seus próprios nomes, né? Os suevos, os lombardos, os teutônicos, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos,
os vândalos, os burgúndios, os anglos, os saxões. São vários povos que vão ser chamados aí também de povos germânicos, porque eles viviam ali, eles têm como origem aquela região onde hoje é a Alemanha, tá? São povos de origem germânica. Eles vão se misturar aí aos povos, aos costumes romanos, e aí a gente vai ter a formação da cristandade, a formação da sociedade medieval. Tá? Como que esses povos viviam? Eles tinham uma economia agropastoril. Né? Então eles cultivavam o solo, plantavam, né? Criavam animais ali, né? Para viver, e faziam essas atividades agropastoris ali. Tá? Quase não faziam comércio, tá? Eles não tinham o costume de ter moeda, tá? Moeda não era no Império Romano, tinha, né? Moeda do César lá, mas os povos bárbaros não tinham esse costume. Eles também não tinham escrita, tá? Então a cultura deles era oral, as leis eram orais também, né? A sociedade ele era um direito chamado de consuetudinário, são os costumes, né? Que vão organizar esses povos, não tem leis escritas. Tá? Eles eram politeístas, tinham vários, cultuavam os vários deuses e eles não tinham a ideia de propriedade privada. A ideia é essa que eles vão criar ao ter contato lá com os povos romanos. Tá? Então esses povos bárbaros, eles viviam em grupos ali, cujo o líder era um líder guerreiro. Tá? Então, o poder político estava na mão do grupo dos guerreiros, né? Os que eram responsáveis pelas conquistas, pelas batalhas, pelas lutas. Tá? Os costumes, como eu falei para vocês, né, o direito deles é um direito consuetudinário, baseado na tradição. Né? Costuma-se punir pessoas que fazem tal coisa com essa punição. Né? Então é uma sociedade ali com um direito que não está escrito. Né? É diferente do direito romano, onde a gente tinha as leis escritas. Tal. O direito germânico não, é esse direito dos costumes, das tradições. Tá? E eles tinham também o costume de formar ali os comitatos, né? Que são laços de dependências entre os guerreiros, né? Então eles vão formar laços de dependência e de fidelidade ali uns com os outros, com os guerreiros, fazer alianças, né? E essas alianças, esses laços de dependências nós chamamos de comitatos. Esses são elementos importantes dos povos bárbaros que vão ajudar na formação aí da sociedade medieval, tá? A formação da cristandade, né? Por quê? Porque esses povos bárbaros, ao entrar em contato com a nova religião, né, com a religião dos povos romanos, alguns deles vão se converter, né? Vão se converter, vão mesclar elementos aí que eles vão herdar desses elementos romanos, né? E vão formar uma nova sociedade, uma cristandade, tá? A partir do século VI, os casamentos entre os germânicos e os romanos, né, que eles tinham contatos ali, eu falei na aula passada, né, na aula sobre o fim do Império Romano, eu falei que nem sempre o contato entre os povos bárbaros e os povos romanos foi conflituoso. Muitas vezes eles estabeleciam ali parcerias, né, eles tinham negócios, né, e muitas vezes eles casavam, né, vão começar a casar uns com os outros, né, povos germânicos com povos romanos, tá? E aí os líderes dos povos germânicos vão se mesclando ali com os líderes dos povos romanos, e aí forma-se uma aristocracia romano-germânica, muito baseada no casamento aí entre esses líderes, né, essas famílias aí. Né? Então, aos poucos, os povos germânicos vão se convertendo ao cristianismo. Vão passar a adotar a Igreja Católica, vão passar a adotar muito da cultura romana também, né, os hábitos aí, né, da civilização romana, muitos vão ser adotados por esses povos germânicos e forma-se então o que nós chamamos de cristandade, né, que é o que vai dar aí essa unidade, né, essa conversão dos povos, que eram vários povos, como nós vimos, né, essa conversão deles todos, ou pelo menos em sua grande maioria ao cristianismo, vai dar uma unidade aí a essa população que nós vai formar aí a civilização medieval, tá? A sociedade medieval. A união, então, desses povos vai formar aí a civilização medieval, né? A sociedade medieval, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Uma coisa importante é o arianismo, né? Na aula passada, na aula sobre
civilização bizantina, né, eu falei sobre o arianismo. O arianismo foi é o quê? É uma heresia, né? Na verdade, ele é uma deturpação da fé católica. Né? Alguns dos povos germânicos vão adotar essa forma de religiosidade, que é uma forma de cristianismo que não é oficial, é chamado de arianismo. Essa forma eles achavam que o Deus Pai, né, nas três pessoas da Trindade, né, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai era superior ao Cristo. Ele era divino, né? O Cristo, ele era visto como um homem, né? Como um humano. Então ele não era tão divino quanto Deus. Né? Então essa não é a região, a crença oficial da Igreja Católica. O dogma católico não é esse. Tá? Então é uma deturpação do dogma católico, porque no dogma católico não tem diferença. Os três, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, são todos uma coisa só, são Deus, né, são a divindade. Nessa divisão aí, né, eles consideravam no arianismo, eles consideravam que o Cristo, né, ele era mais humano, ele era um homem, ele não era tão divino. Deus era o outro, né, o Pai, né? Então, isso foi classificado como uma heresia, foi combatida pela Igreja Católica depois do Concílio de Nicéia, né, 325, e muitos dos povos germânicos vão se converter ao cristianismo, mas nesse estilo, que tinha essa divisão, porque entre os deuses lá dos povos germânicos, eles tinham essas divisões, né? Então, eles vão adaptar isso e vão adotar esse arianismo. O arianismo ele vai se espalhar então por algumas tribos germânicas e vai ser combatido. Tá? Os povos visigodos, os suevos e os vândalos, por exemplo, eles eram cristãos, mas eles eram desse tipo de cristianismo, o arianismo. Tá? Os povos francos, eles vão ser os primeiros a fazer uma, uma ligação ali, uma aliança com Roma e vão ajudar a combater o arianismo e converter os povos ao verdadeiro cristianismo da Igreja Católica, o cristianismo oficial. Essa aliança feita entre os povos francos e os povos e a Igreja Romana, né, vai dar muita força aí para esses povos e eles vão acabar sendo um dos mais importantes povos ali, um reino da França, o reino franco, aliás, né, que vai dar origem à França, vai ser um dos mais importantes aí nesse período de formação da Idade Média, tá? Essa sociedade, então, ela vai misturar elementos romanos e elementos germânicos, né? Os elementos romanos nós já vimos, né? É, os elementos romanos, né, estão aqui. Por exemplo, a ideia da clientela, né, da dependência entre servos e senhores, né, isso aí é uma ideia que vem lá do colonato romano, aquela ideia daquela dependência entre as pessoas, aquela ligação entre as pessoas, tá? O colonato, aquela fixação na terra, e aí para fixar na terra eles tinham que prestar obrigações, né, a quem estava doando terra para eles. No final do Império Romano ali nós vimos a origem do colonato, ele vai dar origem aí ao que nós chamamos de servidão na Idade Média, tá? No período medieval. As vilas, né, que é essa organização aí em grandes propriedades rurais, né, que vão dar origem aos feudos, tá? Também vem lá dos elementos romanos e a igreja, o catolicismo, né, a igreja católica aí também vai vir do, dos romanos. Dos germanos vai vir o quê? Essa dependência, esses laços de dependência que nós chamamos lá de comitatus, tá? Esses juramentos de fidelidade, de honra, vai ser a base de um sistema que nós chamamos aí na Idade Média de suzerania e vassalagem, né? Que é uma relação de poder aí, né? Que existe na Idade Média, nós vamos falar dela mais à frente. A ideia da subsistência, ou seja, da ausência de comércio e de moeda, os povos vão produzir os seus próprios, tudo que eles necessitavam, né? Então é uma comunidade que produz tudo que precisa, não tem comércio, não precisa de ter moeda, né? No período da Idade Média isso vai acontecer e vem lá dos germânicos, esse costume que os germânicos já tinham. E as atividades vai ser agropastoril, né? O comércio, como eu falei, ele entra em decadência aí, e o direito consuetudinário, o direito dos costumes, né? O direito romano ele vai ser abandonado nesse momento e aí o senhor feudal, né, na Idade Média e tal, ele vai criar os seus costumes ali de julgar, uma tradição oral para julgar os crimes ou as pessoas que infringissem as leis, tá? Os costumes. Um principal império aí, né, foi o Império dos Francos, tá? Nesse momento, chamado de Império Carolíngio, tá? É um reino
cristão dos povos francos. Lembra-se que os francos foram aqueles povos que fizeram a aliança com o catolicismo, né? com Roma, com a Igreja Católica, tá? Sediada em Roma. A população, o povo franco, fica na região onde hoje é a França. O reino franco vai dar origem à França, tá? Ele é o único reino bárbaro que vai durar muito tempo e vai dar origem aí a um império, né? O Império Carolíngio, tá? O Império Carolíngio ele vai ter origem antes na dinastia merovíngia, né? Dinastia é o quê? É o poder que vai passando de pai para filho, né? Dentro de uma mesma família, tá? O primeiro aí o mais importante, aliás, da dinastia merovingia foi Clovis. Clovis ele converteu-se ao cristianismo no ano de 496. E é ele que vai fazer essa ligação, essa aliança com a Igreja Romana. Tá? Ele vai ser responsável por conquistar a região ali, onde é a França hoje, que é chamada de Gália. Tá? Aquela região ali é chamada de Gália, ele vai conquistar essa região, vai ter um império ali, um reino, né, ruralizado, né, produção rural, né, como os povos bárbaros faziam, que nós já vimos. Tá? Ele vai distribuir terras aí para os nobres e para os clérigos, fazendo aqueles laços, né, de vassalagem que nós estávamos falando agora há pouco, tá? E de suzerania e vassalagem, e ele vai ter essa fragmentação do poder, porque isso é uma característica da Idade Média. Né? Na Idade Média, nós não temos o poder na mão de uma pessoa só. O poder ele está dividido lá nos senhores feudais, né? Nos suzeranos ali, né? Que tem os seus vassalos e que estão espalhados. Então não tem uma pessoa que concentra todo o poder. Sim, o poder está dividido, está fragmentado. Isso é uma característica da Idade Média e vai vir aí do reino dos francos, tá? Carlos Martel vai ser importante na Batalha de Poitiers. Nós vimos na aula passada que os povos islâmicos, né, eles invadem ali a Península Ibérica e eles estavam subindo para invadir a Gália, para invadir toda a Europa, quando na Batalha de Poitiers, Carlos Martel derrota ali os povos árabes e barra ali a incursão dos árabes pela Europa, tá? Isso se dá lá em 732, também é um outro marco importante aí dos povos carolíngios. Depois nós temos a dinastia carolíngia. Tá? A dinastia carolíngia vem com um Pepino o Breve, né? Foi um importante rei da dinastia carolíngia. Tá? Ele foi responsável pela expulsão dos lombardos da Península Itálica. Tá? E ele vai então se aproximar mais aí da Igreja Católica. Né? Inclusive ele vai ser o responsável por doar, né, as terras para o que vai dar origem lá na frente ao Vaticano, né, que é o patrimônio de São Pedro, as terras que vai ser a sede da Igreja Católica, tá? Vai ser uma doação de uma terra que foi conquistada por Pepino o Breve. Tá? E aí, por isso, claro, ele vai aproximar cada vez mais da Igreja Católica e vai ter o apoio da Igreja. Então, essa monarquia aí, né, né, o Império Carolíngio, né, o Reino dos Francos, eles se chamavam de um reino cristão. Né? Eles estavam defendendo não só o povo franco, mas também a cristandade. E o mais importante da dinastia carolíngia, do reino dos francos, é o Carlos Magno. Né? O Carlos Magno, que governou aí entre 768 e 814, né, foi o auge aí, então, do reino cristão. Ele foi um governante muito importante porque ele vai estabelecer esse costume de doar terras. Né? Ele vai começar a fazer as doações de terra para os nobres, que vai originar em uma nobreza e vai criar os laços de dependência. Tá? Então, o que ele fez? Ele conquistou muitas terras, e ele conquistava, ele convertia os povos ao cristianismo, ele era um defensor do catolicismo. Tá? E aí, quando ele conquistava novas terras, ele doava para algumas pessoas importantes, para alguns nobres. E esses nobres que recebiam as terras, eles juravam apoio, juravam fidelidade e juravam dependência aí ao Carlos Magno. Então ele tinha ali uma rede embaixo dele, né, de pessoas que apoiavam, que davam suporte a ele. Então ele começa essa centralização relativa. Ele era o que era o senhor de todos ali, né? Mas ele não tinha totalmente o poder, porque o poder estava dividido nessas pessoas que cuidavam ali das propriedades que ele doava. Tá? Então esses laços de dependência, que vão ser a base da suzerania e vassalagem, começa aí também com o Carlos Magno. Bom, e aí nós temos a formação do que nós chamamos de
feudalismo, né? O que é o feudalismo? O feudalismo é o sistema político, econômico, cultural, social da Idade Média, tá? É a forma como a Idade Média se organizava, tá? O feudalismo não vai ser na Europa toda, tá? Ele vai se dar no Ocidente, principalmente na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, tá? Em outras regiões da Europa, a gente vai ter outras relações de poder e da sociedade. Quando a gente fala de feudalismo, então, a gente está falando de França, Inglaterra, Alemanha, dessas áreas aí, tá? Quais são as características do feudalismo? União, então, de coisas que vêm lá do Império Romano com coisas que vêm dos povos germânicos. Né? Contribuições romanas, a vila, né, que vai dar origem ao feudo, que é a unidade territorial do período da Idade Média, o colonato, que vai dar origem à servidão, né, e a religião, o cristianismo. A contribuição dos povos germânicos vai ser as atividades agropastoris, né, de plantar, colher, criar os animais, as atividades agrárias, então, essa ideia de laços de fidelidade, de juramentos de fidelidade entre homens, né, que é o comitatus lá dos povos germânicos. A ideia do benefício, que é a recompensa, então você dá terras, por exemplo, como recompensa às pessoas que vão jurar protegê-las e vão gerar laços de fidelidade com você. Essa ideia vem também dos povos germânicos. E a ideia do direito consuetudinário, como forma nós já tínhamos visto. Tá? O feudalismo, então, a economia ela vai ser agrícola e autossuficiente, baseada na subsistência. Tá? Então, o feudo, essa unidade territorial do feudalismo, lá dentro do feudo, eles produzem tudo que eles precisam para viver ali, né? Plantando, colhendo, criando animais, tal, com moinhos, com tudo mais, tá? Eles vão produzir tudo que eles precisam para viver. O comércio quase que não é feito. Tá? Quando ele era feito baseado em trocas, não tinha uso de moedas. Tá? Então, essa é uma característica também do feudalismo. Tá? A unidade, então, básica é o feudo. E o feudo se dividia, as terras do feudo estavam divididas em manso senhorial, manso servil e manso comunal. Né? As terras que eram de uso do senhor feudal, que era o castelo, as melhores terras, eram de uso exclusivo do senhor feudal, é chamado de manso senhorial. O manso servil era a terra que o senhor feudal doava ali, né, para os trabalhadores, para os servos. Né? Então ele doava ali as glebas, né? Ele doava, na verdade, não, ele permitia, né, com que os servos se estabelecessem ali e cultivassem nas glebas, nesses pequenos lotes de terras. Essas terras aí eram chamadas de terras de manso servil, tá? Que eram as terras aí que os servos produziam. Elas eram do senhor feudal, mas ele fazia uma doação ali simbólica ali para eles cultivarem. Em troca, eles tinham as obrigações que eles tinham que cumprir, a gente vai falar disso lá na frente. E tinha também as terras comunais, né? O manso comunal, que eram os bosques, os pastos, né? As áreas de uso comum que tanto os servos quanto o senhor feudal e os nobres podiam utilizar. Tá? Um exemplo de feudo aqui, né? Por exemplo, tinha lá o manso servil com o castelo, né? com as áreas ali, as estradas, né? Rios, pontes, e aí o manso servil aqui embaixo, ó, tá vendo? As pequenas propriedades ali dos servos, tá? Onde eles plantavam e colhiam, tal, né? O manso senhorial, que era uma terra que era trabalhada pelos servos, mas cuja produção ia lá para o senhor feudal, tá? Que era uma das obrigações servis aí. As terras comuns, né? Além disso, tinha os equipamentos do feudo, né? Outra coisa importante que tem nos feudos, que tem em todos os feudos, é a igreja, né? A igreja está sempre presente, que é aí a instituição que vai estar presente em toda a Idade Média. Né? Então a gente tem essa divisão aí, né? Lá em manso senhorial, as terras do senhor feudal, o manso comunal, as terras que todos podiam usar, e o manso servil, que é as glebas ali, dividido em pequenos territóriozinhos onde os servos vão trabalhar e produzir para sobreviver. Tá? A sociedade ela é uma sociedade estamental. O que quer dizer? A posição ela é definida pelo nascimento. A gente não tem mobilidade social. Não tem como um servo se tornar um nobre. Tá? Não tem como você mudar aí. Tá? O poder ele vai estar vinculado aí à posse de terra. Então quem tinha terra tinha poder. Por isso que o senhor feudal, né, ele era a autoridade máxima ali no feudo, porque ele era o dono da terra. Tá? E aí temos os laços de dependência pessoal, né, suzerania e vassalagem entre os nobres, né, essa relação aí de fidelidade, esse juramento de fidelidade, e a relação entre o senhor
feudal e os servos, né, que é uma relação de servidão, é diferente, tá? Mas ambos são laços de dependência pessoal. Como estava dividida a sociedade? Lá em cima, uma menor parte da sociedade era o clero. Né? O clero eram os religiosos, tá? Eles tinham o clero tinha o poder da Igreja Católica, né? O poder ideológico. Né? Eles que falavam, defendiam, que liam as escrituras, né? E que representavam aí Deus perante o povo. Né? Então tinha esse poder de controlar inclusive o comportamento, de decidir o que pode, o que não pode fazer, né? O que é pecado, o que não é. O clero tinha esse poder responsável por isso. Os nobres eram aqueles que tinham que defender as terras. Tá? Então o poder deles estava ligado ali à posse de terra, né? E eles tinham que defender a terra. Né? Então a função da nobreza é a defesa da terra, são os cavaleiros, tá? E o trabalho então ficava os servos, né? A obrigação do servo era trabalhar. Todo o trabalho da Idade Média é feito pelos servos, né? Os nobres não trabalham, né? O clero tem a sua obrigação religiosa. Quem pega no pesado é o servo, tá? Essa divisão aí, eles trabalhavam a terra e eles tinham as obrigações, eles tinham que servir lá ao senhor feudal para poder ter aquela terra, receber aquela terra e viver ali no feudo sob a proteção, então, a defesa dos nobres, tá? E tinha também os vilões, tá? Os vilões eram quase que os servos, tá? Com menos obrigações, eram os que viviam nas vilas, tá? Eles não viviam nos feudos. Os vilões são os que viviam nas vilas, tá? Tem esse nome aí. Nas vilas você não tem a presença ali do senhor feudal, né? Então, mas é quase como se fosse os servos também, tá? É um grupo muito pequeno aí. Então nós temos essa divisão aí social. Lá em cima o senhor feudal, né? E aí temos o clero, os nobres, né? E abaixo de todos os servos. Tá? Como são os laços de suzerania e vassalagem que eu falei para vocês, né? O suzerano era aquele que doava terras, né? Ele doava as terras e aí quem recebia as terras prestava um juramento, um juramento de fidelidade a ele e aí fazia essa aliança e ele se tornava um vassalo. Então, o suzerano tem vários vassalos. Tá? O suzerano, ele pode também ser um vassalo de alguém. Né? Então, a gente tem sempre essa ideia. Né? Se, vamos supor lá, o rei, ele doa terra para o senhor feudal, né? para um nobre ali. Esse nobre se torna o senhor feudal. E aí ele tem uma extensão grande de terra, ele doa esse pedaço dessa terra para outros nobres. Tá? Lembre-se que as relações de suzerania e vassalagem são só entre nobres. Ele doa a terra para outros nobres. Esses nobres devem fidelidade a esse senhor feudal. Este senhor feudal deve fidelidade ao rei, que foi quem doou terra para ele. Então, o senhor feudal, ele é suzerano ali desses outros nobres que ele doou a terra, mas ele é vassalo do rei. Né? Então, temos essa relação. Suzerano é o que doa a terra, tá? Em troca de apoio militar, em troca da proteção. Vassalo é o que recebe a terra. E aí nós temos então essas alianças entre os senhores feudais, né, entre os nobres, que vão gerar uma rede de proteção mútua. Porque um depende do outro, um tem relação, tem laços de fidelidade com o outro. Tá? Então temos toda essa organização aí. Né? Então temos aqui uma ilustração lá, ó, mostrando, né, os deveres do suzerano, era a proteção, tá? E a concessão das terras e os deveres do vassalo, né, esse apoio, auxílio militar, a proteção e a fidelidade. Né? Então, sempre que um suzerano precisava, ele chamava ali os seus vassalos. Né? Então, é a relação de suzerania e vassalagem. Tá? Aqui está mostrando uma outra ilustração mostrando aí a mesma coisa. Essa cerimônia, né, essa relação, ela é feita com uma cerimônia, né, uma cerimônia religiosa, uma cerimônia oficial ali, tá? Tinha que fazer uma homenagem, né? Aí ele prestava um juramento e aí ele era investido, né? Então toda essa relação tinha um simbolismo muito grande, né? Quando você vê aqueles nos filmes, né? O pessoa se ajoelhando, beijando as mãos do rei, né? E jurando fidelidade a ele, é isso, né? É esse contrato aí de vassalagem que está sendo criado. Tá? Outro tipo de relação era a relação com os servos. A relação com os servos não era uma relação vassálica, de tirania e vassalagem. Tá? A relação com os servos é uma relação de servidão. O senhor feudal ele doa ali um pedacinho de terra dele para os servos,
permite que os servos vivam no feudo, e aí eles vão, em troca de receber essa terra e de poder viver ali sob a proteção do senhor feudal, eles vão ter que trabalhar a terra e prestar obrigações, né? Então, a relação ela tem dois lados. Tem a doação da terra para o servo trabalhar e dar a proteção que o senhor feudal oferecia para ele viver ali no feudo. Em troca, o servo tinha que trabalhar e tinha que cumprir as obrigações servis. O que eram as obrigações servis? Eram várias, tá? As mais importantes são a corvéia, a talha e a banalidade, mas existiam outras, tá? Coloquei aqui algumas para vocês. A corvéia é o que? O trabalho compulsório nas terras do Senhor, né, por alguns dias da semana. Então, lembra lá do manso servil e do manso senhorial? O servo, né, ele recebia ali a sua terra no manso servil, mas tinha a terra do senhor feudal. Pela corvéia, que era uma obrigação, ele tinha que trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. A produção ia tudo para o senhor feudal, não ia nada para o servo. Tá? Então, essa era a corvéia. A talha é parte da produção do que o servo plantava ali criava nas suas terras, ele tinha que dar em tributo, em imposto, em talha para o senhor feudal. Então, era uma porcentagem ali da produção, né, da própria terra do servo ali, no manso servil, ele dava em tributo para o senhor feudal. Outra obrigação servil era a banalidade, né, que era tributos cobrados pelo uso dos equipamentos do feudo, né? Por exemplo, nessas casas dos servos, né, casas bem simples, não tinha forno, por exemplo, não tinha moinho, né? Então ele plantou lá o trigo, aí ele tem que moer o trigo para fazer a farinha. Ele vai usar um moinho. O moinho é de quem? É de propriedade do senhor feudal. Então, para usar o moinho, ele tem que dar uma parte da produção para o senhor feudal. E aí ele fica lá, pega um pouquinho. Tá? Agora eu vou usar o forno. Beleza, fiz o pão, agora eu vou usar o forno. O forno também era do senhor feudal. Então eu vou ter que pagar uma parte da produção. Percebam que, através das obrigações servis, grande parte da produção ia para o senhor feudal. Né? O servo ficava com muito pouco. Né? E aí ele ia se endividando, ele ficava devendo, e aí esse laço de dependência ficava. Prestem muita atenção, servo não é escravo, tá? O senhor feudal ele não é dono do servo, né? Como acontece na escravidão. Não, o servo é livre, ele é ligado à terra, né? Ele está ligado ali à terra que foi doada a ele. Ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir as obrigações servis, né? Para trabalhar na terra e cumprir o seu papel ali. Então ele está ligado à terra. E aí, mas com o tempo, esses servos acabavam ficando endividados e aí eles não conseguiam sair dali. Então eles ficavam na dependência aí de ficar trabalhando a vida inteira ali para o senhor feudal, né? E os nobres aí, né? Os senhores feudais, os nobres, eles conseguiam, além do trabalho, né? Na corvéia, por exemplo, o servo tinha que trabalhar na terra do senhor feudal. Eles conseguiam as suas riquezas explorando aí esse trabalho dos servos, né? Nessa relação de servidão. Além da corvéia, da talha e da banalidade, tinham outras, né? Captação, por exemplo, era um imposto que era pago por cada membro da família, por cabeça, tinha que pagar um tanto. Né? Tinha o dízimo, né? Que é 10% da produção ia para a igreja, né? Tinha uma série de outros impostos, a mão morta, né? Que era, por exemplo, a família estava estabelecida ali, tinha o pai, o filho, né? A esposa, todos viviam no servo, no feudo, né? Como servos. E aí o pai morre, por exemplo, né? E aí para esses filhos, o pai que tinha recebido a terra, então para esses filhos continuarem vivendo ali, eles tinham que pagar a mão morta, né? Que é uma taxa para poder permanecer ali. O pai que tinha recebido a terra lá do senhor feudal, ele morreu. Né? Então tem uma série de obrigações que os servos tinham. Alguns feudos tinham mais, outros tinham menos. Né? Lembre-se que o direito ele é costume, ele é tradicional, ele é consuetudinário, né? Não tem leis escritas. Em cada senhor feudal definia ali as leis da sua região, certo? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. Nós falamos um pouquinho sobre a formação da cristandade e sobre a formação do, do feudalismo. Né? Na aula que vem, nós vamos falar sobre o período da Baixa Idade Média. Tá ok? Então, vamos finalizar a aula aqui. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Para que vocês possam ver as aulas assim que elas saírem. E também
curte o vídeo lá para eu poder saber que vocês estão gostando do material, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.